Mais um preso por pedofilia em Rio Claro. Desta vez, um idoso de 67 anos foi preso na casa dele, que fica no bairro Santa Cruz. A Operação Aliados pela Infância foi realizada em todo o Brasil e em outros países. Em Rio Claro, a Polícia Civil cumpriu mandado na casa do acusado e apreendeu pelo menos 8 gigas de materiais contendo pornografia infantil. Justiça deve definir se a acusada de matar idosa vai ou não a júri popular. Equipes de Força Tática apreendem drogas no Jardim Novo 2. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Ações são realizadas para conscientizar sobre os malefícios do cigarro. E no estúdio, eu vou receber um médico especialista para falar sobre transplante de órgãos. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta somente até hoje. E ainda, mulheres buscam capacitação para aumentar a renda ou até mesmo para ocupar o tempo. Uma das opções em Rio Claro é o curso de corte e costura. Vem aqui, aprende muitas coisas boas, diferentes, né? Se qualifica. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa tarde. Nós começamos falando do combate à pedofilia e mais um preso em Rio Claro. Um idoso de 67 anos foi detido em sua casa no bairro Santa Cruz. A polícia apreendeu também na residência materiais contendo pornografia infantil. O trabalho da Polícia Civil com equipes da Delegacia Seccional e DDM de Rio Claro faz parte da Operação Aliados pela Infância, deflagrada no Brasil e outros países, com a finalidade de apreender conteúdo envolvendo pedofilia. E no imóvel em Rio Claro, os policiais foram recebidos pelo investigado, que de pronto indicou um computador onde armazenava pelo menos 8 gigas de material contendo fotos e vídeos com sexo explícito de crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante e na delegacia foi formalmente interrogado, tendo confessado que armazenava o conteúdo, porém não o compartilha e que consegue esse material em sites específicos, dos quais possui uma imensa listagem, que também foi localizada pelos policiais. Na residência do investigado foram apreendidos, além do computador, um celular, 4 HDs externos e um pendrive que serão enviados para análise e extração de dados. A perícia foi acionada e constatou preliminarmente o crime de armazenamento material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. É realmente revoltante esse tipo de crime e operações como essa são necessárias e essa operação foi realizada aqui no Brasil, em Rio Claro e em outros países também. E agora a gente fala de um crime registrado em maio deste ano e que chocou Rio Claro e região, quando uma idosa foi morta a facadas dentro de sua própria casa. Agora a justiça deve definir se a acusada vai ou não à júri popular. Uma nova audiência foi realizada para ouvir depoimento da apontada como autora do crime e também de testemunhas. A audiência contou com depoimentos presenciais no Fórum de Rio Claro e outros também ocorreram de forma online. A mulher de 42 anos que segue presa é apontada como autora do crime registrado em maio deste ano, que vitimou uma idosa de 75 anos. Nessa fase do processo, além da acusada, testemunhas também foram ouvidas. Agora, o juiz vai analisar o caso para definir se ela vai ou não a júri popular. O crime ocorreu no dia 9 de maio deste ano e chocou a cidade. A vítima, Marina Aparecida Grace, que morava nesta casa na Avenida 24 com a Rua 1 do centro, foi assassinada dentro de sua residência a facadas. Um vizinho ouviu os pedidos de socorro, foi até o local e acionou a polícia. A vítima teve ferimentos nas costas e no pescoço. A acusada ainda estava na casa e teria tentado atingir o vizinho, mas foi desarmada e contida até a chegada da polícia. Ela acabou sendo presa em flagrante. Apesar disso, naquela data, teve o benefício de prisão domiciliar aprovado por ter uma filha menor. Porém, acabou fugindo e encontrada no dia seguinte na cidade de Leme. Desde então, aguarda julgamento no Centro de Detenção Provisório Feminino.
E a Polícia Militar de Rio Claro fez mais uma grande apreensão de drogas. Equipes de força tática realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Novo 2 quando receberam informações de que alguns indivíduos estariam enterrando algo no interior da mata, nas proximidades de um rio. Durante a averiguação, não foi possível localizar nenhum suspeito, porém os policiais encontraram 5.600 porções de cocaína prontas para venda, totalizando 9 quilos, além de 20 mil Eppendorfs vazios. Toda a droga foi apreendida e apresentada no plantão policial para o registro da ocorrência. E hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data serve principalmente para alertar a população sobre os malefícios do tabaco. Em Rio Claro, uma ação foi realizada no Jardim Público. O tabagismo é um vilão que afeta milhões de brasileiros. Dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam que 12% das pessoas fumam no Brasil. Percentual esse que é sentido inclusive nas mortes por conta do cigarro. O Ministério contabiliza que morrem por ano 160 mil pessoas com doenças relacionadas ao tabagismo, mais de 440 mortes por dia. E pensando nisso, a Prefeitura de Rio Claro promoveu na última semana uma ação de conscientização por conta do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Foram distribuídos materiais informativos e serviços de saúde à população, como aferição de pressão arterial e testes rápidos. Olha, em Rio Claro já começou a funcionar a nova central de atendimento para agendamento de consultas. Agora, além de ligações, o contato com os pacientes também será feito por meio de aplicativos de mensagens. Isso mesmo, Jana. Na verdade, essa inovação ela é uma modernização desse atendimento à população. Eu estou aqui com o Murilo, ele que é chefe de gabinete da Fundação Municipal de Saúde aqui de Rio Claro, tem mais informações. Murilo, o que muda do antigo atendimento para esse? Então, no CAS, a gente tinha ligação de telefone, né, principalmente. E as pessoas acabam não atendendo muito as ligações. Então, fica difícil fazer a confirmação das consultas. Então, às vezes, a reclamação da população era: ninguém me ligou. Mas, na verdade, a gente já tinha tentado. A gente tem até todas as ligações ali comprovadas que foram tentadas fazer, né, mas não foi finalizado. Não foi atendido, né? Então, a partir de agora, no novo atendimento, as ligações também vão ocorrer. Só que a gente vai ter o atendimento por WhatsApp ou o atendimento pelo aplicativo. Isso vai fazer com que as pessoas consigam, né? O WhatsApp ninguém fica 5 minutos sem olhar. Então, a pessoa já vai olhar, já vai chegar uma mensagem ali, ela vai, através de inteligência artificial, confirmar ou não aquela consulta. E se precisar fazer uma remarcação, já vai conseguir fazer logo em seguida. Então, é bem prático, bem fácil. Murilo, essas pessoas que acabavam não atendendo a ligação atrapalha muito o atendimento da saúde da cidade, né? Muita gente, inclusive, acaba não indo. O quanto isso prejudicava? Com certeza. É uma economia de recursos públicos, né? A gente fazer o cidadão ir, ou, se não ir, a gente poder remarcar outra pessoa num lugar, né? O absenteísmo, né, que significa a falta das pessoas sem o aviso, é algo que prejudica bastante a qualidade e o atendimento, né, fazendo com que as consultas vão ser marcadas bem depois do que poderiam ser, né? Então, com certeza, isso vem para ajudar a gente a diminuir esse absenteísmo. Nesse novo sistema, quais tipos de consultas podem ser agendadas? As consultas de UBS, USF, a primeira consulta do dentista e, por enquanto, os exames de Papa Nicolau só como exames, mas outros exames vão sendo agregados a partir dos próximos meses. Obrigado pelas informações, Murilo. Lembrando aí que a ideia é ir modernizando de fato esse atendimento com o passar do tempo e você ficando ligado aí nas reportagens, também nas redes sociais e o site da Prefeitura, tanto da Fundação de Saúde, pode ficar atento a essa modernização, tá? E falando aqui do Cadu, o número do Cadu é o 0800 019 0505. Isso tanto para ligação, mas como você pode também salvar esse número via WhatsApp e tá entrando em contato aí, tá? Lembrando que o atendimento é das 7 da manhã até às 7 da noite. De Rio Claro, Lucas Neri. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. Em Rio Claro, mínima de 14, máxima de 22 graus. Em Cordeirópolis, mínima de 13, máxima de 20. Já em Leme, as temperaturas variam entre 14 e 22 graus.
E a seguir, o tema da nossa entrevista é transplante de órgãos. Eu vou receber um médico especialista para falar sobre o assunto e de como é o processo a partir do momento que os especialistas identificam a necessidade de algum transplante. Eu volto já. Estamos de volta e para falar de um assunto que ficou ainda mais em evidência nesta semana, o Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células no mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país. Apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. E nos últimos dias, um dos casos em evidência foi do apresentador Fausto Silva, que recebeu nesta semana o transplante de coração. E olha, para falar sobre esse tema tão importante, saber como tudo funciona, eu recebo aqui no estúdio o médico e também professor universitário Tarcísio Trivino. Professor, muito obrigada, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Nós é que agradecemos à TV Claré, na pessoa da Janaína, a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos para os telespectadores. Obrigado. O senhor que sempre atuou por muitos anos na capital, também especialista em transplante de fígado, é isso mesmo? Isso. Mas de forma geral, o que a gente pode dizer a partir do momento que um paciente é identificado com essa necessidade de receber um transplante? O transplante é um procedimento que envolve muita emoção, muito sentimento, emoção de quem vai receber o órgão, emoções diferentes da família que vai doar o órgão de um ente querido e emoção também da equipe que vai realizar esse transplante. Mas é importante que a gente nesse momento a gente deixe de lado um pouco a emoção e a gente seja um pouco mais realista e não vamos personalizar o procedimento. Vamos falar de transplante de um modo geral e que é realmente algo que todo cidadão brasileiro tem direito. E o senhor estava conversando aqui com a gente antes da necessidade das pessoas terem essa confiança, tanto no programa quanto também nos especialistas. Isso é absolutamente fundamental, que a gente tenha confiança tanto nos profissionais como nas instituições. Sem isso é impossível viver em sociedade. E o senhor estava fazendo um comparativo também de quais eram os critérios no passado e depois eles foram se adaptando, digamos assim, de acordo com a necessidade do paciente, né? Como que era no passado e o que evoluiu? Isso, eu vou tentar ser um pouquinho didático, né? Vou tentar, pelo menos. O procedimento tem 4 fases. A primeira é a doação, que é a mais importante. Sem doação não tem transplante. A segunda é a alocação, para quem vai o órgão. A terceira é o transplante em si e a quarta é o pós-transplante. Na primeira fase, a fase da doação, que talvez seja a fase mais complexa, porque envolve filosofias, critérios religiosos, sociais, crença nas instituições. Então eu sempre sugiro, se possível, que a doação seja feita em vida. A pessoa manifeste o desejo de doar os seus órgãos. Faça essa declaração, é importante. Faça a declaração, né? Em vida, porque senão a doação após mortem, a família tem que decidir, é extremamente complexo. E nós precisamos lembrar que uma vez doado o órgão não pertence a mais ninguém. O órgão pertence ao Estado. É o Estado que diz para quem vai dar aquele órgão, que é o processo de alocação. Bom, quem vai receber esse órgão? Inicialmente nós tínhamos um critério que era exclusivamente cronológico. Quem estiver primeiro na fila recebe primeiro o órgão. Além desse critério, observa-se até hoje a compatibilidade do órgão, ou seja, o sistema sanguíneo, ABO, e também o tamanho
do doador e o tamanho do receptor. É fácil a gente entender que o fígado de um indivíduo de 110 quilos não cabe numa criança com 10, 12 quilos. Então o peso é muito importante junto com a compatibilidade sanguínea. O que nós observamos? Durante o período da lista única, do critério cronológico, muitos pacientes que chegavam e estavam no centésimo quinto lugar, eles estavam tão graves que não tinha como aguardar, esperar. E acontecia aquilo que nós mais criticávamos, que é a morte em fila. Quem estava esperando o órgão morria. Então, o critério da lista única, cronológico, ele foi acrescido de critérios de gravidade. Então, permanece a cronologia, permanece a compatibilidade, o tamanho, mas acresceram-se critérios de gravidade. Critérios esses que dão uma pontuação para o paciente. E para cada órgão, os critérios são diferentes. Para o fígado são uns, para o rim são outros, para o coração outros. São critérios de gravidade. Então, o doente respeita a cronologia, mas ele ganha espaço por causa dos critérios da gravidade. Num exemplo muito simples, numa sala de pronto-socorro tem 30 pessoas, mas se chegar um paciente infartado com parada cardíaca, massageado, ele passa na frente de todo mundo pelo critério de gravidade. E nós temos então o Sistema Nacional de Transplantes. Então, em qualquer parte do país, uma pessoa ela vai ser identificada de repente com essa necessidade e ela vai para esse sistema e é analisada toda essa situação dela para ver se existe essa possibilidade de ir para frente da fila, digamos assim. Sim. É assim que funciona? Exatamente. O sistema é único, não é? Acontece que nós temos também o problema da mobilidade. E uma vez removido o órgão do corpo humano, ele tem um tempo que a gente chama tempo de isquemia fria, durante o qual ele resiste. E para cada órgão esse tempo é diferente. Para o fígado é em torno de 12 horas, para o rim em torno de 24, para o coração é em torno de 4 horas. O coração é o que menos tem esse tempo, ele né? tem que voltar a bater 4 horas após a remoção do corpo. Então nós temos o problema do transporte. O doador e o receptor têm que estar mais ou menos próximos, principalmente no caso do coração. Porque realmente é um processo que tem que ser muito rápido também e ter essa equipe especializada e formada para fazer esse tipo de procedimento. Por vezes o paciente está tão mal de estado de saúde que ele já está no hospital, mas uma boa parte está em casa aguardando o órgão. Então, uma vez que a central de transplantes avisa, olha, tem um órgão para tal cidadão, ele é comunicado e tem que vir correndo para o hospital. Aquele que já está hospitalizado, as coisas são mais simples. E isso acontece nos doentes com maior gravidade. Doentes que estão esperando em UTI, que estão internados, e assim que tem notícia da doação, é uma coisa muito bonita. Ambos os processos começam simultaneamente. Enquanto estamos retirando um órgão e vemos a viabilidade desse órgão, nós já comunicamos a outra equipe que começa a cirurgia para receber o órgão doado. E o senhor que atuou por mais de 50 anos, né, na capital, o senhor estava dizendo, é uma emoção muito forte também para os profissionais. Como eu falei no começo, de salvar vidas. Como eu falei no começo, a emoção é dominante. O doente que recebe um telefonema de madrugada avisando que chegou o seu órgão, ele fica totalmente deslumbrado. A família que está doando tem um comportamento dúbio, porque está triste, mas feliz por estar criando vida após a vida. E a equipe cirúrgica pode dar certo. São muitas histórias, né? É emocionante. Cada transplante é um filho que você coloca no mundo.
Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico e também professor universitário Tarcísio Trivino, que está falando de uma forma geral sobre como é esse processo todo para uma pessoa receber o transplante de órgãos, né? De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, no primeiro semestre de 2023, houve um aumento de 16% no número de transplantes de coração em relação ao ano anterior, com 206 procedimentos realizados no Brasil. A lista de espera para transplantes é única, como o professor já disse, englobando pacientes do SUS e da rede privada, porque exigem esses critérios. Professor, então, um recado para quem de repente está assistindo e quer ser doador, quer declarar, e só para frisar isso, a importância desse tipo de atitude. Um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos é o da doação. E a doação é muito complexa, envolve aspectos psicológicos, emocionais, é muito complicado. Então, a gente sugere que em vida as pessoas se declarem doadores. Isso pode estar na carteira de identidade, tá certo? E qualquer cidadão com mais de 18 anos pode se declarar doador. E depois quem vai dizer se o órgão é aproveitável ou não é o médico que remove, quer dizer, são a equipe de transplante, né? Então, a doação é fundamental. O sistema é seguro, o sistema é criterioso, o sistema pode ter falhas, mas acreditem, a honestidade, a sinceridade é o denominador comum e fundamental em todas as equipes de transplante e também acreditamos no Estado. Obrigada, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui para falar desse assunto tão importante. Uma ótima tarde. Eu que agradeço mais uma vez a TV Claré. E a seguir, informações para estudantes. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta somente até hoje. E ainda, cursos de capacitação oferecem oportunidades para aumentar a renda. E você vai acompanhar um desses que é realizado em Rio Claro. E os candidatos aprovados na lista de espera do FIES têm até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira para contratarem o financiamento para o segundo semestre desse ano. Os candidatos pré-selecionados nessa etapa são os que foram classificados no número de vagas do curso de preferência na chamada única do FIES e passaram a integrar a lista de espera. Eles são chamados conforme a classificação prevista no edital e tem o nome divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A consulta da lista de espera é de responsabilidade do candidato e após divulgação do nome na lista, o estudante deve complementar sua inscrição para a contratação do próprio sistema. Caso o candidato não preencha no prazo, a vaga é disponibilizada para o próximo da lista. E agora, mudando de assunto, de uns tempos para cá, o mercado vem sofrendo com a falta de alguns profissionais. Um deles é o de confecção, que muitas vezes não encontra mão de obra para costura, por exemplo. Em Rio Claro, o curso de corte e costura tem oferecido esta capacitação para quem quer aumentar a renda ou até mesmo ocupar o tempo. Muitas alunas já são aposentadas e podem fazer alguns serviços de costura em casa mesmo. Com muita atenção a cada medida, as alunas do curso de corte e costura aqui do projeto no bairro Jardim Panorama seguem dedicadas a aprender. Donas de casa encontraram nas aulas uma distração e também uma oportunidade de aprender novas técnicas. Significa muita coisa, né? Porque uma que a gente também distrai a mente, né, um pouco. E o que a gente aprender pra gente tá ótimo, né? Muito bom. Eu vim pra cá pra fazer o corte porque eu gosto de costurar, né? E foi uma amiga que me falou. Aí eu vim o ano passado, fizemos um pouco, aí eu retornei. Muito bom. A gente tem um tempo com a gente, vem aqui, aprende muitas coisas boas, diferentes, né? Se qualifica. O curso teve início em abril e tem duração de 1 ano. As aulas são ministradas pela professora Lúcia
que inclusive foi aluna da oficina antes de estar à frente das aulas. Eu fiz 3 anos de curso, né? Através do Centro de Qualificação, fiz alguns outros cursos também. E hoje estou aqui, me deram uma oportunidade e estou aqui, passando o meu aprendizado para as alunas. Outra vantagem das técnicas aprendidas no curso é a oportunidade de uma renda extra. Primeiramente, que a gente está trazendo uma oportunidade delas estarem no mercado de trabalho novamente. Como você falou, a maioria é dona de casa, parou de trabalhar faz muito tempo e quer voltar ativa. Isso não só faz bem na questão financeira, faz bem para a autoestima delas mesmas. Eu digo por mim, a gente trabalhar é muito bom. Então, quando elas fazem aquilo que elas gostam e ainda conseguem um trabalho com isso, seja numa empresa, né, de costura, ou seja para um próprio empreendimento, é qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de vida e transformação da vida dessas mulheres, dessas pessoas que nos procuram também. Com certeza envolve todos esses fatores e o mercado precisa de pessoas qualificadas, né? Se você está procurando emprego, vamos conferir também as vagas do Pátio de Rio Claro. Vagas hoje no posto de atendimento ao trabalhador para mecânico de motor a diesel, auxiliar de inspeção de tráfego, funcionária doméstica, serralheiro, promotor de vendas, operador de caixa, assistente comercial, instalador hidráulico, engenheiro elétrico e servente de pedreiro. O PAT fica na Rua 6, número 676, no centro. O atendimento é das 8 da manhã às 4 da tarde. E o Rio Claro Notícias fica por aqui, mas tem a nossa segunda edição às 10 da noite. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.